Essa daqui é a Rua dos Bandeirantes, em Jundiaí. E hoje a gente vai conhecer a história da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Por isso eu vim conhecer um espaço que está aqui desde 1978, que é a Igreja de Santo Expedito. Vamos descobrir juntos. Quem vai contar um pouquinho da história para a gente aqui da Igreja de Santo Expedito é o Bispo Dom Paulo. Bispo, muito obrigado por receber a gente aqui. E eu quero começar perguntando sobre a história da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Vamos entender um pouquinho como ela funciona, como ela começou. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela nasce através de Dom Carlos Duarte Costa em 1945, em plena Segunda Guerra Mundial. Dom Carlos, ele foi sagrado bispo na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro, na Igreja Católica Apostólica Romana, e depois ele é nomeado para bispo diocesano de Botucatu, onde ele funda lá, ele constrói lá a catedral, existente até hoje, um seminário e também um convento. Isso é histórico. E nesse meio tempo, Dom Carlos ele começa a entrar em conflitos com alguns dogmas da Igreja Católica Romana, com o Papa Pio XII, mais precisamente na época. Ele era conhecido, o homem da paz que faz a guerra. E Dom Carlos ele entra nesse conflito, ele descobre no meio da Igreja Romana alguns membros do clero que ele taxa o padre como fascista, e ao Papa, não é? E nesse meio tempo, então, acontecem coisas que ele começa a reivindicar o Papa. Ele pede ao Papa que as missas sejam celebradas na língua vernácula, na língua de cada povo, com o altar versus populi, ou seja, de frente para o povo. Alguns dogmas que Dom Carlos defendeu, não queria, o celibato obrigatório do clero. Então, nossa Igreja Católica Brasileira não tem o celibato obrigatório. Então, os padres podem casar? Podem se casar, não são obrigados, mas podem se casar. Eu, por exemplo, Márcio, eu sou pai de 6 filhos e avô de 11 netos. Olha só que coisa boa. E glória de Deus. Nós casamos divorciados. Deus não amaldiçoa onde entra o nome dele para abençoar. Aí vem a pergunta, mas vale o que o senhor faz, os seus padres fazem, tem o mesmo valor da Igreja Romana? Perante Deus, sim. Mas nós não temos comunhão com o Vaticano. Somos todos filhos do mesmo Deus. Adoramos verdadeiramente o mesmo Deus. Professamos a mesma fé. Com pequenas diferenças de doutrina, mas professamos a mesma fé. Por isso somos católicos, sim. Porque nossa igreja está presente em vários países hoje. Nós somos apostólicos, sim. Nós temos sucessão apostólica. Dom Carlos foi sagrado legitimamente pela Igreja Romana e nos deu a sucessão apostólica. Brasileiros, porque nossa sede fica no Brasil, em Brasília, Distrito Federal. A Diocese de Jundiaí é a igreja particular de Jundiaí. Ela está aqui desde quando, bispo? A igreja desde 1978, com o título de Paróquia Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira da diocese. Mas ela foi elevada à categoria de diocese em 1983, assumiu como primeiro bispo diocesano, Dom Jurandir Anísio Padovani, e eu assumi dia 16 de agosto de 2015 como segundo bispo diocesano de Jundiaí. Caminhando aqui pela igreja, eu encontrei a imagem de Santo Expedito. Ela está aqui, fica bem próxima ao altar, e eu vi que tem algumas mensagens aqui. Eu quero entender como é que funciona e o que são essas mensagens e a história de Santo Expedito. Santo Expedito, ele é um mártir. Mártir por quê? Porque ele derrama o sangue dele em nome de Cristo, né? Então, na imagem de Santo Expedito, a gente encontra a palavra cras e a palavra odie. Em algumas imagens, a gente encontra a palavra odie na cruz e outras aos pés junto do corvo, né? Que Santo Expedito pisa sobre o corvo. A palavra cras significa amanhã e a palavra odie, hoje. Então, o Santo Expedito ele foi atentado, né? E para deixar a conversão dele para amanhã. E ele, quando assim foi, ele disse, não, é hoje, odie.
Então é para hoje, por isso que também ele é o intercessor das causas urgentes, daquilo que a gente precisa resolver hoje, é para hoje, né? Então os nossos pedidos a gente faz a Santo Expedito, como tem aqui sempre diante da imagem, você vai encontrar pedidos dos devotos, né? Venham até a igreja, faz suas orações, peguem o papel, escreve o seu pedido de oração e coloca junto de Santo Expedito. Bispo, existe também aqui em Jundiaí a festa de Santo Expedito. Sim, a festa de Santo Expedito tradicional foi a primeira festa de Santo Expedito que teve em Jundiaí, criada por Dom Jurandir. Ela iniciou como caminhada de Santo Expedito. Ela saía da estação ferroviária, vinha pela União dos Ferroviários, chegava à igreja.